Senhor, nosso Deus, vamos abrir a Tua Palavra e que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, a primeira carta de João, vamos ler no capítulo 2, 3 versos, e vamos meditar nesses versos nesta manhã. Diz o sermão: o amor que Deus odeia. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Central de Florianópolis. 1 João, capítulo 2, verso 15, o apóstolo escreveu: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso não vem de Deus, não procede do Pai, mas procede do próprio mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz o apóstolo. Sobre o que João está escrevendo nesses versos? Ele está escrevendo sobre o que você vai amar, o mundo ou a Deus. O que é mais importante para você, viver neste mundo ou viver no mundo por vir? O que é prioridade para você? Se preparar para viver muito tempo neste mundo ou se preparar para o mundo por vir? Portanto, João está falando justamente sobre o que você quer para a sua vida, o que você escolhe. E ele vai dizer, então, que se você amar o mundo, você não tem o amor de Deus. Se você amar o mundo, você vai amar os prazeres carnais que o mundo oferece, o desejo, tudo que ele tem. Se você amar o mundo, você vai amar um mundo que vai passar. Portanto, qual é o pensamento dele ao escrever esses versos e ao lermos que ele gostaria que nós tivéssemos em mente? Na mente do apóstolo, certamente se você amar o mundo, você não é espiritual, você é carnal. Portanto, ele vai nos levar a não amar o mundo para nós amarmos a Deus, ou para nós amar a Deus. A passagem de hoje não condena tudo o que é material como mal. Não é errado você ter suas coisas e, como diz, tudo que é do mundo é mal. Isso seria um extremismo exagerado. Ou até mesmo não é mal você ter algumas coisas que são boas. Não há nada de errado nisso. Na verdade, o que está sendo condenado aqui é você colocar toda a sua afeição nas coisas deste mundo. Sabe aquela questão que se alguém encostar no seu carro, você esbraveja e briga com um monte? Parece que a sua afeição toda está naquele carro. Ou se alguém mexer em um celular, alguma coisa sua, você já vira alguém muito nervoso. É justamente sobre isso que João está dizendo, que as suas afeições não estejam nas coisas deste mundo, porque todas essas coisas vão passar, todas elas. Portanto, ele diz, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Temos um paradoxo, porque se João diz que nós não devemos amar o mundo, por outro lado, Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Como que num momento ele diz para não amar o mundo, e no outro ele diz que ele amou o mundo? Para isso, nós devemos entender o que é que João está querendo dizer com mundo. Na Bíblia, a palavra mundo tem vários significados. Ela pode referir-se a um mundo material. Por exemplo, Jesus disse, eu vim para o mundo. Ele veio para esse mundo material, ele veio para essa terra. E ele vai dizer, mais em frente, sobre o mundo como pessoas. Ele diz, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, e não este mundo. Portanto, quando João diz, não ameis o mundo, a que ele está se referindo? Ele está se referindo a um mundo que separa você de Deus. É sobre isso que ele está falando. Portanto, ele pode falar sobre uma questão de orgulho pessoal, de você se sentir superior aos outros, de separar você de Deus. Ele pode falar de uma vida apenas de vivência, de aparência, e não de um cristianismo verdadeiro. Ele pode falar de você viver uma vida moralista, mas sem espiritualidade em seu coração. Tudo isso é um mundo. Ele pode estar falando sobre as paixões carnais que hoje estão nas telas de televisão, nas telas de um celular e em qualquer lugar. Eles não amem essas coisas são do mundo.
Ele pode estar falando daquilo que é imoral e certamente também daqueles que vivem sem Deus e que vivem no pecado. Portanto, ele diz: não amem essas coisas, porque elas não satisfazem o seu coração. Essas coisas vão passar. A vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, os bens materiais, tudo isso vai passar. E ele diz: não ame o mundo. João, portanto, estava pedindo uma separação daquilo que é mal do mundo. Não uma separação do mundo, mas daquilo que é mal. Uma separação daquilo que pode nos levar a termos mais atenção e afeição do que as coisas de Deus. O que João está proibindo, na verdade, é amar, e amar tem a mesma palavra aqui de adorar as coisas deste mundo mais do que amar e adorar a Deus. Interessante que João não fala de se você é rico ou pobre. Não é isso que ele está tratando. Ele está falando a todas as pessoas. Uma pessoa pobre pode adorar as suas coisas de tal forma que exclua Deus da vida deles. Eu vou contar uma história real. Quando eu morei em Belém, no Pará, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Martinho Carmona, era meu amigo, nós jogávamos futebol, e ele me contou essa história, que havia um rapaz que estava desempregado, pedi emprego a ele, ele estava precisando de alguém para trabalhar no gabinete dele. Ele convidou esse rapaz para trabalhar. Comprou roupas, deu um emprego. Então esse rapaz, quando foi trabalhar como deputado, sentiu-se superior aos demais. Ele se colocava em frente do gabinete dele e ninguém entra, porque isso é uma ordem do deputado. Um dia veio ao gabinete a filha do deputado. Ele não deixou a filha entrar, porque eu sou autoridade aqui. Você vê como a visão do mundo muda e tira a espiritualidade das pessoas. É sobre isso que João está falando. Não é você ter bens ou não ter bens. É a afeição que você coloca naquilo que você tem. Ele está dizendo, se você está amando o mundo, ele diz, pare de amar o mundo. Se você está tendo a tendência de começar a amar o mundo, não siga esse caminho. É isso que ele está dizendo, não ame o mundo. Se você está tendo a tendência de amar as coisas do mundo, pare com isso, não siga esse caminho. E se você está amando alguma coisa do mundo mais do que a palavra, mais do que a oração, mais do que Deus, pare imediatamente. Esse é o conceito dele. O importante, João diz, é que não é que você pode amar um pouquinho o mundo. Não está dizendo não ame demais o mundo, está dizendo não ame o mundo. É um não imperativo, sem você amar justificativas. A ideia dele é não ame o mundo. E aí nós podemos ver, pouco tempo, como o mundo foi dividido no nosso país, como foi dividido entre questões políticas, nas quais são deste mundo, e não estirão no mundo por vir. Nós podemos ver aqui e acolá alguém brigar por uma questão de um clube de futebol. Um absurdo, isso não existirá no mundo. E as pessoas brigam às vezes por isso. As pessoas se matam por isso. E há pessoas que devotam seu tempo muito mais a isso do que a Deus. É sobre isso que João está dizendo. Não ame as coisas do mundo. Não ame o mundo e nem as coisas que ele oferece. Não ame demais aquilo que Deus te dá para servir a sua família e também o seu próximo. Deus concede bênçãos e bênçãos para servir. Uma vez, visitando o Dr. Milton Afonso, o Dr. Milton Afonso me disse algo interessante. Ele disse, pastor, quanto mais eu dou para a igreja, mais Deus me dá. E conversando com um senhor que era parente dele, disse que tinha um irmão, o senhor trabalhava junto com o Dr. Milton, poderia começar o negócio que ele começou, disse, se meu pai tivesse começado esse projeto, que inicialmente o Dr. Milton ofereceu a ele, ele falou, meu pai não teria coração, o Dr. Milton não teve. Essa é a questão que João está dizendo. Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Temos uma advertência diante de nós. Você pode ser pobre, mas amar as coisas, como eu falei. Por isso, o conselho do salmista, no Salmo 37:4, é: deleite-se no Senhor,
e Ele concederá os desejos do seu coração. Se você fizer do Senhor a sua companhia, nada neste mundo será atrativo para você. Se você fizer de Jesus a sua melhor companhia, o seu melhor amigo, a sua maior esperança, aquele que realmente preenche o seu coração, nada neste mundo será mais importante do que você passar tempo com Jesus. Talvez alguém pense, mas pastor, Jesus não está mais hoje aqui entre nós. Mas a inspiração nos diz, e Ele mesmo falou, que estaria conosco todos os dias. E Ele te diz que Cristo se faz mais presente hoje do que quando esteve na terra conosco. Você pode sentir que Ele está aqui. Você pode sentir Ele tocar seu coração. Basta você se volver para Ele e Ele preenche os desejos do nosso coração. Não é o fato de estarmos aqui, mas sentirmos que Ele está. Não é o fato de virmos à igreja voltar contra os cristãos. Portanto, o trecho tem um significado muito importante na Bíblia e significa a totalidade. Portanto, no livro do Apocalipse, quando diz os 3 espíritos imundos, está falando sobre a totalidade do mal que vai se unir para atacar os cristãos. Aqui nós temos a totalidade das tentações e dos desejos do mundo. Primeiro, algumas traduções falam sobre concupiscência da carne, que é os desejos da carne. Para Eva foi o fruto proibido, ela desejou aquele fruto proibido. E para Jesus foi transformar... Para Jesus, vocês me ouvem? Para Jesus foi transformar, levado a fazer algo que não é da vontade do Senhor. De entregar a Ele e ser submisso à sua vontade. Ellen White detalha esta primeira tentação como os prazeres que estão naqueles desejos. Nós fazemos alguma coisa que faça bem à nossa natureza humana. A manifestação mais comum do desejo da carne é a idolatria do prazer sexual, do amor livre. E aqui está justamente o que envolve o mundo nessas questões. Por isso, Jesus diz, não ame o mundo. Essas coisas são deles, não são suas. Você não é deste mundo, você é de um mundo espiritual e não de um mundo carnal. Não busque essas coisas, elas não devem fazer parte da sua vida. Ele vai falar também, logo depois, dos desejos dos olhos. E para Eva foi, como diz lá em Gênesis, foi agradável aos olhos ela ver aquele fruto. E para Jesus disse, eu te darei todos esses reinos. E Satanás mostrou o brilho dos reinos para Cristo e toda a autoridade e a glória que esses reinos poderiam oferecer. Aqui, toda a tentação está em cima de você ter coisas que não são da vontade de Deus. E às vezes nós trabalhamos tanto para ter coisas que irão perecer. Às vezes trabalhamos tanto para comprar, e amanhã vão ficar. E às vezes, normalmente nós queremos aquelas coisas que não, como eles roubam, um Nike, um Puma. Você tem um outro tênis, mas você tem um calçado para você. Você não precisa perder o céu por causa disso. Você compreende então que Jesus está dizendo, o mundo vive com isso, mas isso não é para nós. Nós não queremos viver no mundo de ter coisas. Como diz Salomão na sua oração tão linda, Senhor, não me dê de mais para eu esquecer de Ti. E não me dê de menos para eu blasfemar o Teu nome. Dá-me aquilo que eu preciso. E Deus sempre dará. Eu gosto de contar essa história porque ela é verdadeira e me comove. Ellen White diz que quando Jesus chamou os discípulos, 12 discípulos, foi contada a história das crianças, todos os familiares dependiam deles para o sustento. E ela diz, nenhuma família passou necessidade. Deus cuidou de cada uma delas. Não olhe para o mundo. Não tenha as preocupações que o mundo tem. Você não é deste mundo, você é do mundo por vir. Portanto, quando ele diz para ser coisas que nós, na soberba da vida, ele está falando justamente sobre essa questão de você ser melhor que os outros, ser maior do que os outros, você usar títulos para você se impor aos outros. Uma vez um senhor me ligou, de uma determinada profissão, e disse, porque eu sou doutor tal. Sim, senhor. Mas a minha igreja não age assim, doutor. Ele disse, eu vou processar o senhor. Não tem problema. Mas a minha igreja age assim. Então, às vezes, as pessoas usam títulos
para mostrar para os outros que são mais importantes. Na igreja, não há títulos. Na igreja nós somos irmãos. Na igreja não existe o doutor, o senhor fulano. Na igreja nós somos todos iguais. Na igreja nós não queremos ser. Na igreja nós queremos servir. Na igreja nós queremos estender a mão. Nós não queremos excluir. Portanto, não existe a questão de superioridade, porque eu sou filho do fundador da igreja, eu sou isso, aquilo. Que privilégio que você teve disso, mas que isso sirva para você servir como eles o serviram. Não existe a questão de realizações pessoais. Quando Paulo fala sobre tudo que ele fez, e ele diz, porque eu fundei tantas igrejas, eu sofri por isso, levei tantos açoites, eu fiz tantas coisas, mas Paulo diz, mas não foi eu, foi a graça de Cristo em mim. Nunca há orgulho no coração daqueles que não olham para este mundo e olham para o mundo por vir. Sempre há uma serenidade de servir ao Senhor. E Paulo conclui dizendo que tudo isso, você desejar fazer coisas para engrandecimento próprio, desejar ser melhor que os outros, ter mais que os outros, ou se prender às coisas deste mundo, ele diz que todas essas coisas um dia vão passar. E elas não devem fazer parte do nosso coração. Por isso ele diz, nós devemos olhar para Deus como Deus olha e Ele ama este mundo. Ele vai dizer, o amor de Deus não está naquele que ama o mundo. Porque quanto mais nós amamos o mundo, menos nós amamos a Deus e as coisas de Deus. Se você ama as coisas do mundo, elas não podem remover os problemas e às vezes mentais e emocionais nossos. Você pode, por exemplo, amar seu carro, suas roupas, sua casa, mas elas não trazem paz a você. Só Jesus. Por isso ele diz, não coloque suas afeições, sua segurança nessas coisas. Coloque no Senhor. Ele ama você e é Ele que cuida de você. J.C. Ryle, um puritano, disse, a posse do mundo inteiro e tudo o que nele contém nunca fará uma pessoa feliz. Seus prazeres são falsos e gananciosos e passageiros. Suas riquezas, posição e honras não têm poder para satisfazer o coração. Só Jesus. Por isso, Salmo 37:4 lhe diz, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele dará a paz, a serenidade e a segurança. Você pode amar as coisas do mundo, mas elas jamais vão amar você. Seu carro não ama você. Sua casa, seus bens, essas coisas não amam você. Somente Deus tem o poder de amar. Outra razão pela qual a Bíblia nos apresenta que nós não devemos amar o mundo e as coisas que há no mundo, porque, na verdade, se nós amarmos o mundo e as coisas que há no mundo, se nós amarmos o desejo de exaltação, de orgulho, de vaidade, nossos bens, nossas coisas, e brigarmos por isso, nós não queremos abrir um caminho para que Deus entre no nosso coração e coloque o reino dele em nós. Portanto, não amar essas coisas é eu abrir um caminho para que Cristo reine absoluto dentro de mim. Ele termina dizendo, no verso 17, que nós devemos fazer a vontade dele, e o que faz a vontade dele permanece para sempre. Aqui fazer é um hábito contínuo, isso é, está em minha natureza fazer a vontade dele. Está em mim fazer coisas que agradam o Senhor. Está em mim fazer a sua vontade, e aqui a vontade está em mim obedecer aquilo que é o desejo dele. Para um mundo sem Deus, jamais saberão a vontade dele porque não sabem sobre as suas leis e sobre os seus mandamentos. Mas quando nós queremos saber a vontade dele, basta nós olharmos para os seus mandamentos e para os seus ensinos. Nós temos a Escritura e a sua revelação. E ali ele nos mostra como nós devemos seguir e andar. Ele vai dizer que aquele que vive conforme a vontade do Senhor tem a maior bênção que qualquer ser humano possa ter, que é permanecer para sempre, ou seja, você ter a vida eterna. A vida eterna começa, então, no momento que você coloca todas as suas afeições em Cristo. Quando você olha para a cruz e diz, o amor dele é suficiente para mim.
Ele é tudo o que eu preciso e nada disso mais deste mundo me chama a atenção. Portanto, permanecer significa você ter uma vida eterna de pura serenidade. Permanecer significa você viver no reino da paz, mas um reino de paz eterna, a qual você nunca encontrará no mundo, porque o mundo não tem paz, somente Jesus. Uma advertência. O adversário das nossas almas, Satanás, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele é um estrategista observador. Se trabalhássemos para reprimir pensamentos e sentimentos, olha só, se nós cuidássemos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nós fecharíamos as portas para Satanás trazer as tentações sobre nós, porque ele não teria como entrar na nossa vida para nos destruir. Ele não teria como nos enfrentar. Quantos pensamentos, às vezes, nós temos que são levados pelo inimigo sobre nós? E nós criamos ressentimentos, mágoas, ódio, vingança, e achamos que isso está certo. Quantas vezes nós deixamos que os nossos sentimentos nos levem? Não ame o mundo, não tenha os sentimentos do mundo. Entregue tudo ao Senhor, porque Ele cuida de você. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ame somente a Deus. O que está em sua vida que você dedica mais afeição e tempo do que a Deus? O que você busca mais fervorosamente? As riquezas, as honras do mundo ou as riquezas da graça e a aprovação de Deus? O que lhe atrai mais? Os prazeres do mundo ou o prazer da presença de Deus? Onde está a sua confiança? Nos bens que você tem, na estabilidade que você desfruta ou em Cristo? Sobre o que você tem mais alegria? Nos atrativos do mundo ou na leitura e na oração com o Senhor? O que mais domina a sua mente? O que acontece no mundo? O que está acontecendo na eternidade? Se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Se você amar o mundo, você não é espiritual. Portanto, não ame o mundo, ame as coisas que Deus ama. Que Deus lhe abençoe. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, o Senhor nos ensina a não amar este mundo. E que assim seja em nosso coração, que todas as nossas afeições, sentimentos e pensamentos estejam voltados para Ti, Senhor. Para Te amar verdadeiramente como resposta do amor que o Senhor tem para conosco. Derrame sobre nós um espírito de amor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.